Tal como ficou prometido no nosso último episódio da Escola Bíblica, voltamos a estar consigo para lhe trazer mais 10 minutos de reflexão sobre aquilo que Deus deixou escrito, neste caso particular, na Epístola aos Gálatas. Por isso, se tiver oportunidade, se tiver tempo, tire apontamentos daquilo que vamos dizendo. De alguma forma, deixe sempre que a Bíblia fale ao seu coração. Esta é a parte mais importante e perante este desafio inicial, nós vamos abrir a nossa Escola Bíblica como habitual, com a presença do pastor Pedro Esteves e com ele vamos também trazer o nosso sumário. Pedro, obrigado por estares connosco. Qual é o sumário de hoje? Vamos voltar a falar de circuncisão e perceber de maneira muito específica que a obrigação da circuncisão na igreja cristã, que era talvez aquele grande erro e engano que estava a proliferar ali entre os Gálatas, para Paulo era um engano gravíssimo. Porquê? Porque tornava Cristo e a cruz como que desnecessários. Então Paulo vai atacar muito diretamente este problema e vamos perceber como. Vamos ver todos estes aspectos ponto por ponto daqui a pouco. Antes, sugiro que pegue na sua Bíblia, se a tiver aí à mão, e pode abrir em Gálatas capítulo 5, para lermos dois versículos, não são seguidos, é o versículo 2 e depois o versículo 6, Gálatas 5, 2 e 6. Por isso, se não tiver a sua Bíblia, se não tiver possibilidade de a ter à mão, então siga a leitura que nós vamos fazer a partir do nosso quadro, que diz: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Esta é a primeira passagem em Gálatas capítulo 5, versículo 2. Vamos agora voltar-nos para o versículo 6, que diz o seguinte: Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Pedro, o que nós vemos aqui é que Paulo faz uma advertência extremamente séria ao povo da Galácia, que era realmente a preocupação dele. E qual era essa preocupação? Em certo sentido, quando nós olhamos para esta frase que ainda agora lemos, até pode parecer, assim, numa leitura mais superficial, que Paulo estava a exagerar um pouco. Porque quando ele diz, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará, a pessoa diz, bom, a circuncisão, ok, era um hábito que vinha do povo de Israel, e se alguém se circuncidasse, podemos dizer assim, não era necessário, não era obrigatório, mas também não era um crime. Podemos nós pensar, não é? Mas nas palavras de Paulo parece que Paulo era um crime. Fala disso como se fosse um crime gravíssimo. No caso da teologia cristã, diríamos que Paulo colocou a circuncisão como o crime mais grave de todos. Porque ele diz, Cristo nada vos aproveitará. Ora, seja qual for a prática, o pensamento, se alguma coisa leva a que Cristo se torne sem valor, então podemos dizer que esse, em termos da mensagem cristã, é o maior de todos os crimes. Ou seja, é quase como que a salvação está... é impossível para aquela pessoa. É anulada. É o anulamento da salvação. Claro que precisamos de entender que a preocupação em si não é meramente a parte instrumental da circuncisão. Isto, Paulo diria a mesma coisa, com certeza, de muitas outras coisas que não apenas a circuncisão. É isso que nós temos que tentar compreender, que Paulo tem uma preocupação muito significativa, que é que Cristo seja anulado. Ora, a verdade é que quando Paulo diz aqui, no meio da carta, ele volta a dizer o nome dele, não é? E diz, eu, Paulo, vos digo, nota-se logo aqui que ele vai tentar a seguir dar uma ênfase muito grande. Porque é como se ele voltasse a dizer, olha, para não se esquecerem de quem é que vos está a dizer isto. Quase que Paulo está a voltar a invocar ou a relembrar a autoridade dele como apóstolo. Como quem diz, olha, atenção, isto que eu vou dizer sou eu mesmo, o apóstolo, Paulo. Isto já revela que esta porção que ele agora ia transmitir na sua carta era algo que ele queria que as pessoas ouvissem com muita atenção. Ou seja, ele traz uma frase de choque e o que provoca quase como que uma paragem no crente. Espera lá, estou a fazer bem. Sem dúvida, e por isso é como se entrássemos aqui numa fase em que ele quer dar uma ênfase. Por isso ele usa o seu próprio nome no meio da carta, não é, de repente, para dar essa ênfase, precisamente. Ora bem, Paulo quer que os Gálatas compreendam o seguinte, é isto que nós podemos concluir. Se os gentios, estamos a falar sempre dos cristãos, da igreja, mas sobretudo o problema estava na maneira como os crentes gentios estavam a ser ensinados. Sim. Se o ensino fosse
que eles tinham que se submeter à circuncisão para entrar na família de Deus, vamos dizer assim, na igreja, para estarem em Cristo. Portanto, se tinham que se circuncidar como base para depois então serem cristãos, eles tinham que compreender que as consequências deste ato, e mais uma vez repito, Jorge, não é o ato de circuncidar, é as consequências de pensar ou crer desta forma. Consequências perigosas. Essas consequências, para Paulo, eram extremamente perigosas. Basta lembrar, já usámos aqui, aliás, o versículo anterior a este, em que Paulo diz que eles estavam no perigo de voltar a serem escravos. Portanto, vemos que a preocupação dele era de facto a liberdade. Era que estas pessoas não voltassem a escravizar-se. Mas é interessante que em Israel, por mais que queiramos ou não, a aliança tinha condições. Repara, a aliança tinha condições. Nós já aqui dissemos várias vezes que a aliança não era uma coisa má e agora é boa, porque se a aliança vem de Deus, essa aliança sempre foi uma coisa boa, e a aliança fazia parte das condições da aliança, a circuncisão dos rapazes aos 8 dias de idade. Portanto, isso foi uma coisa que Deus estabeleceu, estava escrito na lei de Moisés. Fazia parte de uma forma de regular a maneira como este povo se organizava diante de Deus e servia como um sinal, como sabemos, de diferenciação e de separação. Agora, nós sabemos que ao longo do tempo, e aqui é que vem o busilis da questão, como costuma dizer, nós sabemos que ao longo do tempo os judeus foram desenvolvendo uma compreensão de uma identidade exclusiva que significava o quê? Que se alguém nascesse filho de Abraão, para usar a expressão clássica, portanto, é descendente de Abraão, circuncida-se, automaticamente a salvação para este está garantida. Portanto, a ideia é que a salvação é o quê? Uma condição hereditária. E os judeus desenvolveram isto ao ponto de se tornar num orgulho nacional. Por isso, quando Jesus chegou a esta terra, e por isso é que ele atacou gravemente as pessoas, no fundo, que tinham esta concepção. E o apóstolo Paulo também, com certeza, se confrontou com elas, até na sua própria educação como judeu, lá está. Por isso é que, se calhar, essa é uma das justificações para o apóstolo ser tão feroz com este assunto, é porque ele sabia bem naquilo que foi ensinado. E o ensino do orgulhosamente filhos de Abraão é uma ideia completamente espúria e antagónica àquilo que Cristo vai fazer. Porquê? Porque Cristo veio oferecer a salvação a quem? A todos. Claro. Não precisam ter, não há um critério que defina quem é que pode aceder à salvação em Cristo. Mas ainda hoje, quer queiramos, quer não, na nossa sociedade moderna, que tinha a obrigação de saber muito mais do que sabe hoje a nível espiritual, ainda hoje se guarda um bocado esta ideia de que se formos batizados à nascença, somos salvos. Sim. O conceito explorado na tradição cristã vai precisamente buscar esta mesma ideia. Por isso é que, mais uma vez, é necessário dizê-lo, que é uma ideia à qual Paulo, se hoje escrevesse, ele iria utilizar palavras muito semelhantes a essas. Claro. Porque a condição qual é? A ideia qual é? É que a pessoa, se cumprir um certo ritual ou uma condição obrigatória, então é que pode aceder à salvação. Claro. E nesse caso, Cristo está a ser anulado. Porque se existe uma condição prévia, então essa condição torna-se mais importante do que Cristo. Claro. Esta que é a grande questão. Se alguém estava na igreja cristã e era-lhe ensinado, opa, tenha calma, porque você vem dos gentios, portanto, se quer entrar na igreja de Cristo, tem que circuncidar primeiro. Então a circuncisão precede Cristo. Claro, claro. Ou seja, eu não posso chegar à salvação em Cristo sem essa condição. Isto é a inversão do que Cristo veio ensinar. Nós podíamos usar as palavras de Paulo, que não são nossas, não é? Se uma criança bebé é batizada para que tenha acesso à salvação, Cristo de nada aproveitará. Cristo de nada serve. Porque nesse caso a pessoa está salva através de quê? Do sacramento que lhe foi concedido, de uma tradição, do ritual ou da tradição à qual ela se submeteu. Claro. Por isso é que nós temos que entender que isto são tudo formas de legalismo. Ao contrário do que pode parecer, isto são formas de legalismo. Porque a pessoa, através do cumprimento de um ritual, compra para si ou adquire para si salvação. E assim aniquilamos a obra e os méritos de Cristo. Ora bem, nós temos apenas 30 segundos, mas temos que aprender a fazer. E a minha sugestão hoje é que pensemos o seguinte. É evidente que no século XXI duvido que alguém seja tentado a tentar salvar-se a si próprio através da circuncisão. Não é isso que está em cima da mesa para nós. Mas pense, querido amigo que está em casa ou que nos vê em qualquer formato que seja,
pensa se não existirão na sua vida outras formas que sejam, na verdade, ferramentas para que dependa mais de si próprio e dos seus méritos do que de Cristo. Se for o caso, retire-as da sua vida. É com estas palavras, ou são com estas palavras, que nós terminamos mais um episódio da Escola Bíblica, marcando encontro já no nosso próximo episódio, que é um programa diário. Obviamente estaremos consigo amanhã, neste mesmo horário, aqui no Hope Channel e também na Rádio RCS. E se não conseguir estar connosco nestes dois formatos de comunicação, então poderá abrir as redes sociais e encontra-nos de certeza absoluta no Facebook da Rádio RCS ou então no Facebook do Hope Channel Portugal. Está tudo dito por hoje, nós voltamos amanhã. Até lá.